Olá! A gente já parou para pensar como é que a Bíblia, que é uma coleção de 66 livros, escrita por um monte de gente diferente, ao longo de mais de 1.500 anos, consegue contar uma única história de forma tão coerente, sem se contradizer? Parece um milagre, né? Pois é, a chave para a gente entender esse mistério está bem aqui, no comecinho de tudo. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, um conjunto que a gente chama de Pentateuco. Muitas vezes, quando a gente abre a Bíblia, dá até um certo receio de começar por ali. É muita lei, muita genealogia, histórias que parecem, sei lá, distantes demais da nossa vida hoje. Mas a verdade é que esses livros são muito mais do que só histórias antigas. Eles são a fundação, o alicerce onde toda a revelação de Deus foi construída. É aqui que a gente começa a entender quem Deus é, de onde veio o bem e o mal, por que o mundo é do jeito que é, e o mais importante, é aqui que a gente ouve o primeiro sussurro do plano de resgate que Deus preparou para nós. Sabe, ignorar o Pentateuco é como tentar construir uma casa começando pelo telhado. Simplesmente não funciona. Por isso, nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar juntos nesses livros, não como algo chato e acadêmico, mas como uma jornada para entender as raízes da nossa própria fé. Olha só, esse aqui vai ser o nosso mapa do tesouro. Primeiro, uma introdução rápida, mas super importante, para a gente entender o que é a Torá e quem escreveu tudo isso. Depois, a gente vai caminhar livro por livro, na ordem da história. Em Gênesis, vamos ver a origem de tudo. Em Êxodo, a gente vai acompanhar a jornada épica de um povo escravo que se torna uma nação. Depois, em Levítico, a gente vai responder uma pergunta difícil: como é que um povo imperfeito pode se aproximar de um Deus perfeito? Em Números, vamos ver a jornada no deserto, uma aula sobre fé e suas consequências. E para fechar, Deuteronômio, preparando uma nova geração para receber a promessa de Deus. Cada livro é uma peça de um quebra-cabeça gigante. Então, vamos começar a montar? Então vamos lá, nossa primeira sessão. Antes de abrir a primeira página de Gênesis, a gente precisa preparar o terreno. Vamos entender a estrutura desses livros. Afinal, o que quer dizer Pentateuco? O que é essa tal de Torá? E a pergunta que não quer calar: quem foi que escreveu essas palavras que mudaram o mundo e formaram a base da nossa civilização? Bom, a gente costuma usar a palavra Pentateuco, que vem do grego e significa basicamente 5 rolos. É um nome bem técnico, mas o nome original em hebraico é Torá, e esse nome tem um significado muito mais profundo. Muita gente traduz Torá como lei, mas essa tradução é um pouco pobre. A ideia é muito mais ampla. Pensa em instrução, ensinamento, direção. Não é uma lista fria de regras do que pode e não pode. É como se fosse um manual de instruções que o próprio Criador deu ao seu povo, dizendo: olha, é assim que a vida funciona melhor. É assim que vocês vivem em harmonia comigo, com os outros e com o mundo que eu criei. A Torá é a base da aliança, do pacto que Deus fez com Israel. É aqui que Deus começa a se apresentar, a revelar seu caráter, e também é aqui que a gente entende o problema da humanidade e vê o comecinho do plano de Deus para resolver tudo. Ok, e quem escreveu tudo isso? Bom, a tradição judaica e cristã, há milênios, apontam para um nome: Moisés. E isso não é uma ideia que surgiu do nada. O próprio Antigo Testamento vive se referindo a essa parte da Bíblia como a Lei de Moisés. Mas o ponto alto é quando a gente chega no Novo Testamento. Os apóstolos afirmam isso várias vezes e o próprio Jesus confirma. Em João, capítulo 5, Jesus está discutindo com os fariseus e solta essa: se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu. Uau, que afirmação! E se a gente parar para pensar, Moisés era a pessoa perfeita para essa tarefa. Ele foi criado e educado na corte do Egito, a maior potência intelectual da época. Ele foi o líder que tirou o povo da escravidão, viu todos os milagres de perto e, o mais importante, foi o cara que subiu o Monte Sinai e recebeu a lei diretamente de Deus. Ele estava na posição ideal, preparado por Deus para registrar essa história fundamental. Sabe, uma das coisas mais fascinantes do Pentateuco é ver como Deus se revela por diferentes nomes. E cada nome é como se abrisse uma janela para a gente ver um pedacinho do seu caráter. Não são só títulos, são revelações. Por exemplo, logo no primeiro versículo da Bíblia, ele é chamado de Elohim. É uma palavra no plural, que já dá uma dica sutil da Trindade, uma pluralidade majestosa em Deus. Depois, quando Deus vai prometer um filho para um Abraão já velhinho, ele se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder para cumprir promessas impossíveis. E ao longo da caminhada do povo, surgem nomes que nascem da experiência deles com Deus. Lembra quando Abraão vai sacrificar Isaque e Deus provê um cordeiro? Ali nasce o nome Jeová Jireh, o Senhor proverá. Depois de uma batalha vencida, Moisés levanta um altar e o chama de Jeová Nissi, o Senhor e a minha bandeira. Cada nome nos ensina que Deus não é uma ideia abstrata, ele é um Deus pessoal que se revela nas nossas necessidades do dia a dia.
Muito bem, vamos para a seção 2. Gênesis, o livro dos começos. O nome em hebraico, Bereshit, quer dizer exatamente isso, no princípio. E é aqui que a gente encontra as respostas para as perguntas mais básicas da vida. De onde viemos? Por que o mundo que parece tão perfeito está cheio de dor e sofrimento? E como Deus começou seu plano para consertar tudo isso? Gênesis se divide em duas partes. É como um filme. Nos capítulos de 1 a 11, a câmera está bem aberta, mostrando a história de toda a humanidade. Criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Depois, a partir do capítulo 12, a câmera dá um zoom e foca em uma única família, a de Abraão, Isaque e Jacó. É através deles que a promessa de Deus vai começar a se desenrolar. A Bíblia começa com a frase talvez mais revolucionária de toda a história. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pensa bem, no mundo antigo as histórias da criação eram cheias de deuses guerreando, caos, violência, e de repente surge essa declaração, com uma simplicidade e uma majestade de tirar o fôlego. Essa frase já estabelece verdades gigantescas. Primeiro, o universo teve um começo. Segundo, ele não surgiu do nada, por acaso, mas foi um ato intencional. E terceiro, por trás de tudo existe um criador pessoal e poderoso. A palavra hebraica para criou aqui é bará, e ela é especial. Na Bíblia, ela é usada só para a atividade criadora de Deus. É a ideia de criar algo a partir do nada, um poder que só ele tem. Das galáxias mais distantes ao menor átomo, tudo começa nele. Esse é o ponto de partida de tudo. E depois de criar tudo, Deus olha para sua obra e dá o seu veredito. Era muito bom. Essa expressão em hebraico significa mais do que só bonitinho ou funcional. Significa um mundo em perfeita harmonia, operando exatamente como foi projetado, sem dor, sem morte, sem pecado. E o ponto alto de toda essa criação fomos nós, a humanidade, feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não quer dizer que a gente se parece com Deus fisicamente, mas que fomos criados para sermos como um espelho, para refletir o caráter dele no mundo, com capacidade de pensar, de amar, de criar e, o mais importante, de ter um relacionamento com ele. E para completar essa obra-prima, Deus viu que o homem estava só. E da costela dele formou a mulher, estabelecendo assim o casamento, essa união sagrada entre um homem e uma mulher, como a base, o alicerce de toda a sociedade. Mas aí, tudo muda. Tragicamente, essa perfeição se quebrou. O capítulo 3 de Gênesis conta o evento mais catastrófico da história. E o roteiro da queda é assustadoramente familiar. Começa com uma tentação, uma pergunta sutil que planta uma semente de dúvida no coração. Será que Deus disse mesmo? Essa dúvida sobre a bondade de Deus leva à desobediência. E as consequências são imediatas e terríveis. A intimidade com Deus é quebrada, a inocência dá lugar à vergonha e ao medo, a morte, espiritual e física, entra em cena. O mundo perfeito agora geme de dor. Mas, e isso é incrível, no meio desse cenário de julgamento, Deus faz uma promessa. Em Gênesis 3,15, falando com a serpente, ele anuncia que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça do inimigo. É o que a gente chama de proto-evangelho, o primeiríssimo anúncio da boa notícia. É a primeira luz de esperança, a promessa de um Salvador que viria para consertar toda essa bagunça. É maravilhoso ver como a Bíblia fecha o círculo, do começo ao fim. Gênesis, o primeiro livro, e Apocalipse, o último, são como um espelho um do outro. Eles contam a história completa da redenção. Gênesis nos mostra onde tudo deu errado. Apocalipse nos mostra como Deus vai consertar tudo de uma vez por todas. Olha só, em Gênesis o paraíso é fechado. Em Apocalipse o paraíso é restaurado. Em Gênesis a maldição entra na terra. Em Apocalipse lemos que jamais haverá maldição. Em Gênesis o acesso à árvore da vida é bloqueado. Em Apocalipse o acesso é livre para todos os redimidos. Isso mostra que a Bíblia inteira, do início ao fim, conta uma única e grande história, o plano de Deus para resgatar e restaurar sua criação pela obra de Jesus. Depois da história da Torre de Babel, a câmera de Gênesis dá aquele zoom e foca em um homem, Abraão. Lá por volta de 2100 a.C., Deus chama esse cara e faz uma aliança com ele, um pacto. E essa aliança é incondicional. Sabe o que isso quer dizer? Que a responsabilidade de cumprir o combinado era 100% de Deus, não dependia de Abraão. E Deus promete a ele 3 coisas: uma terra, uma descendência incontável como as estrelas, e que através da sua família o mundo inteiro seria abençoado. Essa promessa de bênção é a continuação daquela promessa do Redentor lá de Gênesis 3. E essa promessa vai passando de pai para filho, de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó. E a história de José, o filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, é espetacular.
Ela mostra como Deus, na sua providência, usa até as piores coisas para cumprir seus planos, levando a família de Israel para o Egito e preparando o palco para o próximo ato dessa grande história. E isso nos leva direto para o livro de Êxodo. Aquela família de 70 pessoas que foi para o Egito, 400 anos depois, virou uma nação de milhões. Só que agora eles não eram mais convidados de honra, eram escravos. O livro de Êxodo, que significa saída, é a história épica de como Deus ouve o choro do seu povo e o resgata da maior potência do mundo daquela época com poder e milagres. Êxodo é a grande história de redenção do Antigo Testamento. É a história de como Deus liberta seu povo, não para eles fazerem o que quiserem, mas para serem uma nação santa. E o mais incrível de tudo é a história de como esse Deus Santíssimo decide vir morar no meio do seu povo. A libertação de Israel acontece através das 10 pragas. E é super importante a gente entender uma coisa. As pragas não foram acidentes da natureza. Cada praga foi um ataque direto e intencional contra os deuses do Egito. Foi um confronto espiritual em escala global, para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Quando o rio Nilo, que os egípcios adoravam, virou sangue, foi um golpe no deus Hapi. Quando o sol sumiu por 3 dias, foi uma humilhação para o poderoso deus Ra. E a última praga, a morte dos primogênitos, foi o nocaute final, o checkmate contra o próprio faraó, que se achava um deus, e contra todo o sistema religioso deles. Yahweh, o Deus de Israel, estava mostrando de forma clara e pública: não existe outro Deus além de mim. Na noite da última praga, Deus institui a Páscoa. E a Páscoa é uma das imagens mais lindas e claras de Jesus em todo o Antigo Testamento. É como se Deus estivesse dando um spoiler do que viria. A ideia principal era a substituição. Um cordeiro perfeito, sem defeito, morria no lugar do filho mais velho da família. O sangue desse cordeiro passado nas portas era o sinal que livrava aquela casa do juízo. Isso aponta diretamente para Jesus. João Batista o apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito de Jesus na cruz é o que nos protege do juízo final. Pela fé no sangue dele, nós somos salvos. A Páscoa não foi só um evento histórico, foi uma profecia viva da nossa salvação. Depois da libertação, o povo chega ao Monte Sinai. Lá, Deus entrega a lei, os 10 mandamentos. A lei mostra o caráter santo de Deus, é o padrão de como viver. Mas a lei também funciona como um espelho. Ela mostra pra gente que nós somos incapazes de sermos perfeitos. E aí surge a grande questão: como é que um Deus santo pode morar no meio de um povo pecador? A resposta é impressionante. Deus diz: façam para mim um santuário e eu vou morar no meio de vocês. Deus não queria ser um Deus distante, ele queria estar perto. A solução foi o tabernáculo, uma espécie de palácio portátil onde a presença de Deus habitaria. E cada detalhe do tabernáculo, cada cor, cada móvel, cada ritual, era como um sermão sem palavras, apontando para Jesus, o único caminho para Deus. Ok, agora a gente entra em Levítico. E vamos ser sinceros, esse é o livro que muita gente pula na leitura da Bíblia, né? Parece só um monte de regra antiga, sacrifícios, coisas que não fazem mais sentido. Mas isso é um erro enorme. Levítico é fundamental. Pensa assim, imagina que um rei superpoderoso e santo decide vir morar na sua rua. Como você se comportaria? Como você se aproximaria dele? Levítico é o manual de instruções que responde essa pergunta para Israel. Com a presença de Deus agora morando no meio do acampamento, a questão era: como a gente que é pecador pode viver perto de um Deus santo sem sermos destruídos? A resposta está no versículo-chave do livro: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E o caminho para essa santidade passava pelos sacrifícios. Levítico descreve 5 tipos principais de ofertas, e cada uma ensinava algo importante. Tinha o holocausto, que era totalmente queimado, simbolizando entrega total a Deus. Tinha a oferta de manjares, de grãos, que representava gratidão e serviço. A oferta pacífica era a única em que a pessoa podia comer uma parte, simbolizando comunhão e paz com Deus. E as ofertas pelo pecado e pela culpa lidavam com a necessidade de perdão e de consertar os erros. Mas o que tudo isso quer dizer no final das contas? Todas essas ofertas com o sangue derramado gritavam 2 coisas. Primeiro, que o pecado é coisa séria e leva à morte. E segundo, que a gente precisa de um substituto inocente para pagar a nossa dívida. Elas eram uma sombra apontando para o sacrifício final e perfeito de Jesus. E o ponto alto de todo esse sistema era o dia da expiação, o Yom Kippur. Imagina a cena, o dia mais solene do ano. Só nesse dia o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos, para pedir perdão pelos pecados de todo o povo.
E a cerimônia principal envolvia 2 bodes. A simbologia de arrepiar. Um bode era sacrificado e o seu sangue era aspergido para pagar o preço do pecado, para satisfazer a justiça de Deus. O outro bode, chamado de bode emissário, tinha os pecados do povo confessados sobre ele e era solto no deserto para se perder, levando os pecados para longe. É uma imagem perfeita da obra de Cristo. Na cruz, Jesus não só pagou o preço do nosso pecado como o primeiro bode, mas também levou o nosso pecado para longe, para nunca mais ser lembrado como o segundo bode. Chegamos ao livro de Números. O nome em português vem das 2 contagens dos 2 censos que acontecem no livro. Mas o nome em hebraico, Bemidbar, no deserto, diz muito mais sobre ele. Essa história triste de uma viagem que deveria durar algumas semanas, mas que se arrastou por 40 anos. Por quê? Por causa da incredulidade, da reclamação, da rebeldia do povo. É um livro duro de ler, às vezes, mas ao mesmo tempo é uma história de contrastes, porque ele também mostra a paciência incrível, a fidelidade teimosa e a graça de um Deus que, mesmo diante de tanta rebeldia, não abandona o seu povo. E o momento da virada, a hora da verdade em Números, acontece quando eles enviam 12 espias para ver a terra prometida. Todos eles voltam dizendo: a terra é fantástica, exatamente como Deus falou. Mas 10 deles acrescentam um porém. Porém, os moradores de lá são gigantes, as cidades são fortalezas, a gente não vai conseguir. É o relatório da matemática humana, do medo. Eles olharam para os gigantes e se esqueceram de Deus. Mas 2 deles, Josué e Calebe, apresentam um relatório diferente, o relatório da fé. Eles viram os mesmos gigantes, mas disseram: com certeza nós podemos conquistá-los. Infelizmente, o povo preferiu ouvir a voz do medo. E a consequência foi trágica. Aquela geração inteira foi condenada a vagar pelo deserto até morrer, sem entrar na promessa. Uma lição terrível sobre o que acontece quando a gente duvida da palavra de Deus. Mas mesmo no meio do juízo, a graça de Deus aparece de formas inesperadas. Em outro momento de reclamação, Deus envia serpentes venenosas para o acampamento. Muita gente morre. O povo se arrepende, clama a Deus, e a solução de Deus é estranha. Ele não tira as serpentes. Ele manda Moisés fazer uma serpente de bronze, igualzinha às que estavam matando o povo, e colocá-la numa haste bem alta. A ordem era simples. Quem for picado, olhe para a serpente de bronze e vai viver. Apenas olhar, pela fé. Séculos depois, numa conversa com um fariseu chamado Nicodemos, o próprio Jesus explica essa história. Ele diz que, assim como a serpente foi levantada no deserto, ele também seria levantado numa cruz, para que todo aquele que olhar para ele, com fé, não morra, mas tenha a vida eterna. Que imagem poderosa! E finalmente, a gente chega em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. O nome quer dizer segunda lei, mas calma, não é uma lei nova. Pensa nesse livro como os discursos de despedida de Moisés. O clima é de despedida, de passagem de bastão. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. Agora, uma nova geração, os filhos deles, está ali, na beira do Rio Jordão, pronta para entrar na Terra Prometida. E Moisés, antes de morrer, reúne todo mundo para uma grande renovação da aliança. Ele vai relembrar a história, reaplicar a lei para a nova realidade deles e prepará-los para o futuro. E o coração de Deuteronômio, talvez de toda a Torá, está numa passagem que começa com a palavra hebraica Shema, que significa ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a base de tudo. E qual é a resposta que Deus espera a essa verdade? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O que Moisés está ensinando aqui é revolucionário. A obediência a Deus não pode ser uma coisa externa, mecânica, só para cumprir tabela. A obediência tem que ser a resposta de um coração que ama Deus. O relacionamento que Deus quer com a gente é uma aliança de amor. E a nossa obediência é a prova desse amor. Isso nos leva ao grande final dos discursos de Moisés. Ele coloca o povo diante de uma escolha, uma bifurcação na estrada. Não tem meio termo. Deus, como grande rei, estabelece os termos da aliança. É muito simples. Se vocês me obedecerem, terão vida e bênção. Se me desobedecerem e seguirem outros deuses, terão maldição e morte. A escolha estava diante deles, clara como a luz do dia. E o apelo apaixonado de Moisés atravessa os séculos e chega até nós hoje. Escolhe, pois, a vida. Então, para a gente amarrar tudo, qual é o legado do Pentateuco? O que fica dessa jornada? Quando a gente olha para esses 5 livros juntos, a gente vê os pilares de toda a Bíblia sendo construídos. Primeiro, a soberania de Deus sobre tudo e todos. Segundo, o abismo gigante entre a santidade de Deus e o pecado do ser humano. Terceiro, a ideia de que Deus se relaciona conosco através de alianças. Quarto,
a necessidade de um sacrifício de sangue derramado para perdoar o pecado. E, por fim, costurando tudo isso como um fio de ouro, a promessa de um Redentor. Essa promessa começa como um sussurro lá em Gênesis e vai ganhando corpo em cada história, em cada ritual, em cada lei. Sem o Pentateuco, o resto da Bíblia seria um quebra-cabeça com as peças mais importantes faltando. E, para a gente terminar, ficam algumas perguntas para a gente pensar. Primeiro, ver toda essa unidade e complexidade no Pentateuco não fortalece a nossa confiança de que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Segundo, como é que esses temas da aliança e da santidade podem, na prática, mudar o nosso dia a dia? E, por último, pensar na paciência e na fidelidade de Deus com aquele povo tão teimoso no deserto, como isso nos encoraja a confiar na graça dele, mesmo com as nossas próprias falhas. O Pentateuco não é só história antiga, é o começo da nossa história, a raiz da nossa fé, e é uma fonte de sabedoria que nunca seca. Obrigado por ter explorado esses fundamentos comigo